Abra então Josué 14, verso 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia: sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Irmãos, Josué e Calebe, eles foram homens que experimentaram a vitória. É a quarta da vitória. Deus tem para mim e para você uma vida plena e uma vida vitoriosa. E Josué e Calebe, eles viveram no Egito, na época do domínio do Egito e de Faraó, contra o povo de Deus, a época do sofrimento, da humilhação, da escravidão no Egito. E depois Deus levantou Moisés, uma grande liderança. Deus levantou Moisés para tirá-los do Egito, para atravessar o Mar Vermelho, atravessar o deserto e entrar na terra de Canaã. Uma promessa tremenda, maravilhosa estava sobre eles. E eu creio que Deus tem uma promessa maravilhosa para a igreja dos nossos tempos. Porque a palavra diz, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. E o apóstolo sempre tem pregado, e nós entendemos pela pregação dele, pela palavra, pela revelação da palavra, que esta geração da igreja, que nós, nossos filhos e nossos netos estão vivendo, e talvez até os nossos patriarcas, nossos pais viveram, é uma geração que vai pisar a cabeça de Satanás. É uma geração vitoriosa, é uma geração vencedora. Mas o apóstolo Paulo também diz lá em Coríntios, fala: olha, permanecerei em Éfeso, porque uma porta grande e promissora me abriu, mas há muitos adversários. Satanás não pode vencer o Senhor e não pode vencer a igreja do Senhor. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele tenta nos afastar desse espírito de fé que Josué e Calebe tinham, dessa atitude de coragem, dessa atitude de obediência, de plena convicção que Deus prometeu e Ele é poderoso para realizar. Quando Moisés escolheu 12 espias, foram 12 príncipes de Israel, 12 líderes das tribos de Israel, homens de proeminência na tribo deles, e entre eles estava Josué e estava Calebe.
E eles olharam a terra prometida, eles visualizaram as promessas, eles visualizaram o fruto da terra, eles viram que tudo que Deus prometeu realmente existia naquela terra. Mas eles viram também que havia fortalezas e gigantes. Mas Josué e Calebe, eles tinham espírito de fé. Eles encorajaram, eles trouxeram um relatório de encorajamento. Já os outros 10, eles não tinham fé, eles não construíram na sua caminhada, saindo do Egito, atravessando o mar, passando pelo deserto, vendo as maravilhas que Deus fez no deserto, eles não deixaram a fé dominar o seu coração. A incredulidade, a dureza estava ali, o medo estava ali. Lá em Hebreus fala que nós temos que ter cuidado, para não estar sempre ouvindo as mesmas lições, sempre ouvindo as mesmas orientações e não colocá-las em prática. Pastor Leandro falou aqui hoje sobre isso. Sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. Isso destrói o efeito poderoso da palavra. Quem quer colocar a palavra em prática na sua vida? Levanta as mãos. Que Deus nos guarde de viver oportunidades em nossa vida com a igreja e não entrar por falta de fé, por falta de obediência, por deixar o medo e a dúvida dominar o nosso coração. Levanta as mãos, fecha os olhos, fala: Senhor Deus, que o Senhor me livre de ser como os 10 espias que viram a oportunidade, mas deixaram a incredulidade e a dúvida prevalecer. Mas Josué e Calebe, eles se diferenciaram, irmãos. E Deus falou: olha, toda esta geração, exceto Josué e Calebe, que viu a terra prometida, mas que não confiou e não acreditou, e deixou o medo das fortalezas, do gigante, a incredulidade falar mais forte no seu coração, nenhum deles vai tomar posse desta terra. Todos perecerão no deserto. Misericórdia, irmão. Deus tem vitória para você. Deus é poderoso para desfazer toda a obra do inimigo contra você, contra a sua casa. Deus tem vitória para a nossa geração. Mas nós não podemos deixar o medo, a dúvida, a incredulidade gerar desânimo em nosso coração. Domingo eu preguei aqui que nós temos que estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para não ser vencidos pelo cansaço e pelo desânimo. Josué sempre estava ali à porta da tenda da revelação, vendo Moisés falar com Deus, sentindo a presença de Deus. Calebe também estava um homem de oração, um homem atento. Ele falou: eu respondi de maneira digna, na confiança que havia no meu coração. Não pense o pior, pense o melhor. Não espere o fracasso, não espere a derrota, não espere a vergonha. Deus é o Senhor, Ele é o seu Pai, o poder dEle se aperfeiçoa na fraqueza. Espere o melhor de Deus na sua história. Espere que Deus vai tirar a afronta e vai liberar a dupla honra. Espere que Deus vai tirar a esterilidade e vai liberar frutos
tão abundante que isso vai destacar você entre os demais. Como Deus frutificou na vara de Arão, lá diante do templo, confirmando o chamado que ele tinha para Arão. Meu irmão, o que bloqueia a nossa vitória muitas vezes é a incredulidade, é a dúvida. Não é que Deus não quer fazer, não é que Deus não vai fazer, não é que Deus não é poderoso para fazer, mas nós muitas vezes deixamos a dúvida e o medo falar mais forte do que a fé, a coragem e a ousadia. Obedeça a Deus diante dos desafios. Ele falou: eu lhe dei um relatório digno de confiança. E Josué e Calebe tiveram que esperar 40 anos. 40 anos rodeando o monte. Até que todos aqueles daquela geração que preferiram ouvir a voz da dúvida e do desânimo dos 10 espias. E olha que Calebe e Josué ainda falou: eia, subamos, Deus será conosco, nossos inimigos se tornarão o nosso pão. Mas eles preferiram ouvir a voz daqueles que desanimaram o coração do povo. Que eu e você estejamos sempre na congregação. E não tem desculpa, irmão. Josué e Caleb falaram: mas todo mundo, toda a geração, toda a nossa geração, exceto Moisés, Josué e Calebe. Já pensou você ser uma pessoa fervorosa, intensa, crendo, tendo que suportar a incredulidade, a dúvida, a murmuração? Graças a Deus não é aqui na fonte. Quem pode dizer graças a Deus? Fala para o seu irmão: eu quero ser para você um instrumento de encorajamento e não de desânimo. Quem quer ser um instrumento de encorajamento? Quem quer levar uma visão vitoriosa para os teus filhos? Uma visão vitoriosa para os teus netos, para as pessoas que te cercam, declarando que os gigantes são grandes, as fortalezas são grandes, mas Deus é maior. E estando pronto a obedecer a palavra, porque a obediência gera o resultado, e o resultado renova a nossa esperança, porque a experiência aumenta a nossa fé. Romanos capítulo 5 mostra isso. Para um pouquinho aí, vamos lá para Romanos capítulo 5, a partir do verso 3. Não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Está escrito, né, irmão? Quem aqui está passando uma tribulação? Todos, né? Quem é humano, levanta a mão. Uns uma tribulaçãozinha, outros uma tribulação maior, mas todos nós passamos tribulações. Ele fala: olha, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Meu irmão, a tribulação, quando ela é enfrentada com perseverança. Romanos capítulo 12, se não me engano, verso 12. Sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. E aqui está ensinando o caminho da vitória. Perseverança. O caráter aprovado, uma tradução fala experiência. E a experiência renova a esperança. Então volta lá para Josué capítulo 14, a partir do verso 6. Vamos aprender com esse homem vitorioso que foi Josué.
Não olhe, não deixe o desânimo, a dúvida, não deixe aqueles que não querem tomar posse da promessa enfraquecer a sua fé. Não se justifique olhando para os outros, olhe para Deus. Quem quer olhar para Deus? Às vezes a pessoa quer se justificar olhando para os outros. Não, temos que olhar para homens como Josué e Calebe, temos que olhar para homens como Moisés, temos que olhar, como diz a palavra, para Jesus, o autor e consumador. E Ele começou a boa obra e Ele é poderoso para completá-la até o dia da sua volta. Então Ele falou, olha, certamente esta terra, verso 9, Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Meu irmão, Josué tomou posse de uma terra onde havia gigantes, onde havia fortalezas, onde muitos preferiam não lutar para conquistar, mas foi o legado que ele deixou para a descendência dele. Porque você foi inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Queria destacar aqui em Josué, apegue-se à promessa da palavra. Diante das tribulações, diante das dificuldades, diante dos questionamentos, dos confrontos, das circunstâncias momentâneas que vêm para abater a sua fé, apegue-se à promessa da palavra. Josué esperou 40 anos, meu irmão. Ali ele já tinha envelhecido 40 anos, o corpo não era o mesmo, mas a mente e o espírito estava avivada. Quem quer manter o seu espírito e a sua mente renovado, avivado em Cristo Jesus? Esta é a visão da palavra, da fonte. Ele falou, olha, eu vou tomar posse dessa terra. Se ele quisesse justificar, explicar, se ele quisesse fugir desta batalha, ele tinha muitos argumentos, falou, todos pereceram, só eu fiquei, e você, Josué. Mas Hebron é muito difícil, são gigantes, são fortalezas, eu vou tomar outra herança. Não, meu irmão, não justifique, creia, apropria, apegue-se à promessa. Quem vai apegar à promessa da palavra? Segundo, ele diz, pois bem, o Senhor me manteve vivo, verso 10, como prometeu. 40 anos depois, estava ele lá, com a mesma fome de Deus, com aquela mesma intensidade que ele teve 45 anos atrás, quando ele espiou a terra, porque ele manteve o seu espírito aquecido. Quem quer manter o seu espírito aquecido? Quando você vem quarta, quando você separa um momento amanhã, para estar aqui um período, nessas 12 horas de oração, quando você vem domingo, quando você separa 3 dias para estar no impacto, Deus está renovando o seu espírito. Isso libera em nós ousadia, fé e unção para vencer. Ele falou, foi Deus que me manteve vivo, como prometeu. 40 anos no deserto, não foi fácil. Talvez algumas vezes ele ficou enfermo, talvez algumas vezes ele ficou abatido, mas ele, Josué, orava, ele buscava Deus, ele renovava a sua expectativa. Não, quando essa geração perecer, eu e você, com a nova geração, vamos entrar na terra prometida. Exemplo de Calebe é o exemplo de um vencedor. A palavra diz que a tribo de José, ela chegou para Josué e falou, olha, o território que você nos deu é pequeno, e lá tem carros de ferro, tem bosque, e nós somos uma tribo muito grande,
Muitas vezes nós achamos mais fácil nos apegar às explicações e reivindicar facilidade do que lutar e alcançar as promessas de Deus. Quem vai lutar e alcançar as promessas de Deus? José falou: não, tudo bem, vocês são uma tribo grande. Os filhos de José, a descendência de José é uma tribo grande. Mas se tem carros de ferro, vocês vão prevalecer contra ele. Se tem bosque, vocês vão abrir clareiras e vocês vão construir e vão suas fazendas, suas casas, mesmo no meio das dificuldades. Foi falado aqui, eu concordo. Vivemos momentos difíceis para ser um cristão autêntico, mas é nesses momentos que Deus vai fazer a diferença na sua vida, na sua casa e na sua igreja. Quem crê nisso? É nesses momentos que Deus aparece e faz a diferença, mas aí Ele tem que encontrar em nós esse espírito, essa atitude de Josué, essa atitude de Caleb, essa atitude de Daniel, que ali dentro do palácio de Nabucodonosor, ele prosperou, ele cresceu, ele exaltou, ele manifestou o nome do Deus que ele servia. E não só ele, mas sua congregação, que não era muito grande, mas tinha muito fé, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Meu irmão, a vitória vem, mas ela vem através da fé, ela vem através da perseverança, ela vem através da sua luta, e a experiência vai fortalecer para desafios maiores. E aí no verso 10 ele diz: pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Ele guardou no coração dele a promessa 45 anos. Mas chegou o dia. Quem crê que está chegando o dia? Que Deus vai te coroar com a vitória, como coroou Caleb com a vitória. 45 anos. Ele esperando a promessa de Deus, no meio de uma geração incrédula, que ficou murmurando até perecer no deserto, e levantar uma nova geração, que sob o comando de Josué, e é claro Caleb ao lado dele, entraram na terra prometida. Quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ô meu irmão, quem vai chegar aos 85 cheio de fé? Levanta as mãos. Talvez para você falta 40, para outros falta 20, para outros falta 50, mas levanta as mãos e fala: Senhor Deus, fala forte, fala: Senhor Deus, nesta noite eu declaro, quero ser como Josué, como Caleb, chegar aos 85, cheio de fé e de expectativa de viver as suas promessas. Quem pode aplaudir o Senhor? Agora eu estou com 85 anos de idade. E aí ele dá uma lição. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Aleluia. Quem vai viver essa renovação? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ainda estou tão forte, ele declara, como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Josué nunca fugiu e Caleb nunca fugiu das guerras em nome do Senhor.
A vitória vem depois da batalha. A vitória vem depois da perseverança. A vitória vem depois de vencer o desânimo. A vitória vem depois de vencer o medo. A vitória vem depois de você lançar fora a incredulidade e crer que o Deus que te chamou é poderoso para te levar muito além daquilo que eu e você podíamos imaginar. E ele falou: dei-me, pois, a região montanhosa. Naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins, os gigantes, lá viviam com as suas grandes cidades fortificadas. Aí levanta as mãos, você vai declarar comigo. Mas se o Senhor... Eu vou declarar, você repete. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, eu vencerei, eu tomarei posse da minha promessa, em nome de Jesus. Meu irmão, eu acho interessante que Caleb e Josué, eles tinham a mesma qualidade, quem crê nisso? Mas ele não tinha problema de submeter a Josué. Ele reconheceu a autoridade de Deus na vida de Josué para abençoá-lo. Nós temos que reconhecer a autoridade de Deus sobre a igreja, sobre a liderança da igreja, para nos abençoar. Ele falou: eu os expulsarei de lá como o Senhor prometeu. Meu irmão, Josué se alegrou. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor Deus de Israel. E eu queria terminar Apocalipse, capítulo 3, verso 15. Esse ano é um ano de frutificação, é um ano de vitória também. Mas nós temos que tomar cuidado, que a palavra diz, como o apóstolo falou: olha, as portas grandes e oportunas me abriram, mas há muitos adversários. Os adversários querem semear medo, incredulidade e dúvida em nosso coração, para roubar a nossa força. E aqui em Apocalipse, Jesus fala com uma igreja. Apocalipse 3, 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que seria que você fosse frio ou quente. Mas porque é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Roupas brancas, vista-se para cobrir a vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar, pois repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Fica de pé. Tem momentos que Deus coloca na nossa vida situações e pessoas, palavras para nos revelar que nós precisamos melhorar. Colírios para ampliar
a nossa visão, vestes brancas para guardar a nossa santidade, comprar ouro refinado que é purificado pelo fogo. Meu irmão, não vamos perder a intensidade. Quem não vai perder a intensidade? Não deixe a soberba, o orgulho entrar no teu coração. Aquela igreja, ela achava que ela tinha tudo. E o Senhor falou: olha, se você não mudar a sua atitude, estou a ponto de lançar fora da minha boca. Que eu e você possamos ser fervorosos, como Josué, como Caleb, como Moisés. Vamos lançar fora as desculpas. Às vezes ficamos querendo culpar a igreja, queremos culpar a nossa história, as nossas dificuldades. Meu irmão, Josué e Caleb foram gerados debaixo da chibata de Faraó. Eles tinham muito motivo para ficar só lamentando as chibatadas, o tempo de escravidão. Eles viveram uma geração que toda preferiu deixar o desânimo e a dúvida falar mais forte do que a fé e a coragem. Mas eles não usaram isso para poder justificar negligência, incredulidade e dúvida. Eles chegavam diante de Deus como Moisés e eles falavam: Deus, renova a minha força, renova a minha fé. E Josué e Caleb viveram assim 45 anos. 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, mas depois tomaram posse da terra. Quem vai tomar posse da terra? O deserto é passageiro. O Egito, Deus já nos livrou de lá. E Ele é poderoso para curar e para gerar em nós um espírito e uma unção para vencer. Amém?